Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias, um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que é o texto de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, onde nós encontramos a oração de Jesus. Jesus orando. E nós podemos dividir a oração de Jesus em três partes principais. João 17, Evangelho de João. Irmãos, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus ora por Ele mesmo. Depois do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles 12 que ficariam no lugar dele, dando continuidade à obra que ele começou. A partir do verso 20 até o versículo 26, nós vamos encontrar Jesus orando por todos os crentes. E aí nós estamos incluídos. Que maravilha, que bênção lembrar que Jesus orou por nós. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu nome para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que eu tenho é Teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o Teu nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste com igualdade, me amaste. Como igualmente me amaste, pois quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste,
porque amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Há um consenso entre os estudiosos da Bíblia que Jesus orou, ou temos registrado na palavra, pelo menos 25 orações de Jesus. Essa aqui é a mais extensa, é a com mais detalhes que nós temos. O que nós encontramos, irmãos, nessa oração aqui de Jesus? Ele pede por sua glorificação. Versículo 1. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, no caso ele, não é? Para que o teu filho te glorifique. A ideia aqui de glorificação é estar com Deus, estar na glória. É um relacionamento íntimo. Jesus tinha um relacionamento perfeito com o Pai, porque não tinha pecado. Mesmo assim, ele não abria a mão de estar buscando o Pai constantemente. Quanto mais nós precisamos disso, seguir, não é, esse exemplo de Jesus. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz que nós podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança, como filhos amados. Que tremendo, irmãos, privilégio que nós temos. Então, ele pede por ele. Em seguida, ele ora pelos seus discípulos. Podemos destacar nisso o versículo de número 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus sabia que os seus discípulos iriam enfrentar perseguição, iriam enfrentar tentações, iriam enfrentar pressões para expandir a obra. Seriam perseguidos, mortos por causa do nome de Jesus. Então Jesus clama pelos seus discípulos para que Deus os abençoe, os ajude e que eles entendam a missão a qual Jesus tinha dado a eles de expandir a obra. E graças a esses homens, o Evangelho chega até os nossos dias e nós temos a Igreja de Jesus Cristo. Em seguida, no verso 17, Jesus ora pela santificação dos crentes, não é? Quando ele diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem, irmãos, como santificarmos nossa vida fora da palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, ela que vai nos sustentar espiritualmente. Santificação pela tua palavra. Irmãos, nós somos santificados. A palavra de Deus diz que santificado ou santo não é porque não temos pecado, no sentido de que nós somos separados por Deus para continuarmos realizando a obra de Deus e fazendo com que o reino de Deus cresça. Mas a nossa santificação só se dá pela palavra. E nós somos santos na medida que conhecemos essa palavra, na medida que nos enchemos dessa palavra. Queria deixar um desafio com o irmão. Não espere 31 de dezembro, estamos quase chegando ao final de mais um ano, para
tomar o propósito. Não precisa uma vez por dia. Às vezes o seu dia a dia é tão atarefado, mas quem sabe por semana você decorar um texto da palavra, você vai ver a santificação que essa palavra, a palavra de Deus, vai trazer com toda certeza à sua vida. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, eu sinto que minha vida é transformada, eu me sinto santificado na palavra, a palavra de Deus é maravilhosa. Amém por isso, irmão. Continue e desafie na sua casa, seus queridos, seus amigos, a seguirem os seus passos, irmão. Também sendo santificados na palavra. É a única maneira de nós irmos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E ele pede também sobre a nossa unidade. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, ele pede também pela unidade. Seguindo aí, Jesus ora por todos os crentes, para que todos sejam um. Verso de número 21. Isso que diz a palavra, a oração de Jesus. Como tu és, ou como tu estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade. Deus não quer, Deus não planejou a igualdade no mundo. Não há nada igual. Olhe o mundo, a natureza, olhe o mundo animal, olhe o ser humano, não tem DNA, um igual ao outro. Deus não aprecia a igualdade. Nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus que faz tudo de uma forma maravilhosa, com características próprias. E o homem ainda continua, nós continuamos descobrindo maravilhas de feitos de Deus, atos de Deus, criação de Deus, que são completamente diferentes. Então ele não é um Deus que faz tudo igual, mas ele preza, ele ora por nossa unidade. Nessa diversidade, ele ora por nossa unidade. E nós não conseguimos, como igreja, como família, como reino de Deus, nós não conseguimos unidade se não for por uma ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida, na vida de cada crente e também entre nós, né, como crentes em Jesus. Unidade dos crentes. E ainda, irmãos, ele deseja que estejamos com ele um dia na sua glória. Ele ora por isso. Versículo de número 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Ou seja, Jesus quer nos encontrar no céu. Ele espera por isso, no momento que a soberania de Deus decidir, isso vai acontecer. Perguntaram um dia para Jesus, quando seria o encontro, ele vindo nos buscar, os crentes indo para o céu, o encontro dele com o Pai. Ele disse, esse dia, essa hora, só o Pai sabe. Mas aqui ele está dizendo, expressando o seu desejo de que estejamos com Ele, que também possamos estar com Ele, e que este, irmão, seja também o nosso desejo.
de um dia estarmos com o Senhor Jesus. Que isso seja recíproco. Jesus querendo nos encontrar e nós buscando encontrar o Senhor Jesus. E isso só vai acontecer na glória, não é? Mas aqui podemos pensar assim, sermos inspirados por isso e andarmos nessa direção, pensando, Jesus me aguarda e eu quero estar com Ele, eu estou indo em direção a Ele. Então, irmãos, podemos fazer um esboço aqui, os irmãos podem acrescentar, né, mais detalhes dessa oração de Jesus, a partir da nossa experiência, sobre o que Jesus coloca, pede aqui nessa oração, por sua glorificação, o momento que Ele estará com o Pai. É uma oração também, você pode perceber, de despedida de Jesus, não é? Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Ele pede por seus discípulos, que iriam dar continuidade à obra, né? Ele pede para que sejamos santos, pela santificação da nossa vida, separados para a obra. Ele ora por nossa unidade na igreja. E Ele nos aguarda, Ele quer nos encontrar nos céus. Podemos resumir nesses 5 pontos aquilo que mais aparece, mais salta aos nossos olhos, lendo essa oração de Jesus, meditando nessa palavra de Jesus. E perguntaram a um violonista famoso como ele sempre tocava bem, como ele conseguia sempre tocar bem. E ele disse, buscar, treinar, cada dia buscar a perfeição, horas e horas com o violino nas mãos, errando, repetindo, e assim conseguindo, buscando tirar do violino, tirar daquela música a melhor canção. E quando eu fico um dia sem tocar o meu violino, eu sinto, eu percebo, me faz falta. Quando eu fico 15 dias sem tocar o meu violino, o maestro percebe, eu estou errando as notas, eu não estou afinado, eu estou com problemas. Então, 2 semanas. 30 dias que eu não treino, que eu me distraio com outras coisas, que eu me envolvo com outras coisas, por 1 mês, 30 dias, o público que me assiste percebe que eu não tenho ensaiado o suficiente. Por que estou falando essa história, irmãos, do violinista? Porque isso tem uma aplicação na nossa vida de oração. Um dia sem oração, a gente sente falta. O crente verdadeiro, ele sente falta. Ele sente necessidade de orar. 15 dias ou mais, nossa família, os irmãos na igreja percebem que estamos indo mal espiritualmente. E 30 dias então, 1 mês então, multidões ao nosso redor percebem que nós não temos estado na presença do Senhor. E isso agora é de cada um. Aqui não há julgamento do pastor, não há julgamento da igreja, não há julgamento de familiares. Isso agora é muito íntimo, muito particular, não é? Que lugar tem a oração na nossa vida? Jesus não abriu mão de falar com o Pai,
sempre, sempre, sempre. Que inspiração para nós, que exemplo para nós. E numa simplicidade, e para falar, para chegarmos na presença de Deus, não precisamos de palavras difíceis, não precisamos ficar nervosos, não precisamos tremer, não precisamos mudar a nossa voz. Ele nos aceita como somos e quer que falemos com Ele como falamos com um melhor amigo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude a seguirmos João capítulo 17. Leia mais, leia até domingo, leia de novo João 17 e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, que faz tão bem ao nosso coração, Senhor. Obrigado por todos os irmãos que participam desse culto. Obrigado pelos ensinos que podemos tirar da Tua palavra. Ensinos preciosos. Como Jesus investiu, não só naqueles 12 homens que o acompanharam ali, mas investiu até a nós, Pai. Até a nossa conversão, o nosso trabalho na igreja. Ele olhou para nós, orou por nós, há tantos anos atrás. Ah, nosso Deus, dá-nos também esse desejo de estarmos na Tua presença, intercedendo, clamando. Por tudo isso, Senhor Deus, que Jesus nos ensina aqui nesta oração. Santificação, unidade, desejo de um dia abraçá-lo, estarmos juntos no céu. Que isso seja uma inspiração para nós. Nos ajude, Senhor, porque somos falhos. Precisamos da Tua bênção. Precisamos da Tua direção. Sê conosco, Deus amado. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. O restante de semana de vitórias. E nos encontramos no domingo na casa do Senhor. Deus abençoe.